A paz do Senhor, querido professor, seja bem-vindo a mais um podcast EBD em Síntese, Dicas Pedagógicas. Querido professor, nós estamos aqui com a nossa querida professora Sheila. Seja bem-vinda, minha amada. A paz do Senhor, irmã Rosimar, a paz do Senhor aos nossos professores. Louvado seja o nome do nosso Deus, já chegando na lição de número 4 e vamos passar aqui mais uma vez dicas pedagógicas que com certeza serão muito valiosas para a aula dos nossos amados irmãos. Isso mesmo, minha amada. Hoje já com a lição de número 4, que tem por título Sou Nova Criatura. E esta lição, querido, está recheada de objetivos, né, importantes a ser alcançados na sua sala, querido professor, que são explicar a importância do novo nascimento para aqueles que um dia vão entrar no reino dos céus, refletir sobre a importância do novo nascimento para a vida e demonstrar que uma nova criatura não pode viver sob o domínio da carne, e sim sob o domínio do Espírito Santo. Querido professor, nós vemos que a nova criatura surge a partir do novo nascimento, né? A própria lição coloca isso. Então, nós vemos que o novo nascimento é a regeneração operada pelo Espírito Santo, que aplica a obra da redenção na vida do pecador. Então, querido, pela fé em Jesus Cristo, né, ocorre uma mudança operada por Deus na natureza caída do homem. E nós vemos, professor, onde ele cria um novo princípio de vida que procede dele, uma nova natureza em Cristo. Nós vemos assim, querido professor. Querida professora Sheila, qual a dica pedagógica que a senhora trouxe para nós? Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós hoje estamos trazendo uma dica pedagógica muito interessante, uma dinâmica também que você pode apresentar na sua sala, logo no início da lição. Pode iniciar a lição após falar os objetivos, né, para os seus alunos, fazendo ali um rápido comentário sobre a sua transformação em Cristo, porque a gente que também atua na área do ensino, um dia aceitamos ao Senhor, um dia rejeitamos esse mundo de pecado, e um dia Deus, assim, também fez uma transformação nas nossas vidas, né? Então, você, professor, professora, pode começar a sua aula dialogando com os alunos sobre essa temática da transformação, e aí você pode falar para os seus alunos sobre algo que Deus transformou na sua vida, né? Algo que o Senhor Deus atuou em alguma área da sua vida, transformando. E também, se você se sentir confortável, você também pode conversar com os seus alunos sobre uma área da sua vida que você gostaria que Deus chegasse transformando, agindo de alguma forma. E a partir desse diálogo, você também pode pedir, né, para que os alunos conversem, falem também sobre as suas experiências, e aí, com certeza, a aula vai ser muito enriquecida. Então, após esse momento do diálogo, você pode apresentar essa dinâmica que eu vou falar agora, que é uma dinâmica que fala sobre transformação, né? Uma vez que a gente aceita Jesus, a gente deixa de ser aquela pessoa que tinha aquele fardo de pecados muito grande e agora a gente passa a ser uma nova criatura. Então, uma dinâmica muito interessante sobre esse tema você pode levar para a sua sala um recipiente contendo milho de pipoca e pode levar também, além do recipiente contendo milho de pipoca, né, um outro recipiente contendo as pipocas já prontas. Se você quiser, dependendo da quantidade de alunos que tiver, você pode levar bastante pipoca e, ao final da escola dominical, distribuir ali entre a turma, né? E aí você explica que aquela pipoca, antes dela se tornar pipoca, que é um alimento bem saudável e saboroso que muitas pessoas gostam, ela era o milho. E aí você pode fazer a analogia, né? De mostrar que aquele milho, que é um grão duro, que quando a gente morde pode quebrar o dente, representa ali a pessoa na sua vida de pecado. E após passar pela transformação,
Como é que a pipoca é feita? Você mergulha o milho no óleo, leva ao fogo e ali aquele milho ele vai estourar com o calor, né? Então, a pessoa aceitou Jesus, a pessoa passou pelo fogo do Espírito Santo, a pessoa foi ungido com o óleo do Espírito Santo e agora essa pessoa não é mais aquela pessoa que quando estava no mundo de pecados, né? Aquela pessoa dura, aquela pessoa com uma carapaça de pecados. Aí se converte agora em quê? Aí você vai mostrar a pipoca, e vai dizer que a pipoca é um alimento macio, que quando a pessoa mastiga, não é aquela sensação dura que é o milho. Isso aconteceu após a transformação. Então, após a nossa transformação, nós passamos a ser novas criaturas. Aquela pessoa velha, de natureza, aquela natureza antiga, ela foi embora e agora nós nos tornamos novas criaturas em Cristo. Então, meus amados irmãos, vocês podem apresentar essa dinâmica, que é uma dinâmica simples de ser feita e que, com certeza, a vida dos seus alunos vai ser transformada e muitos vão compreender melhor o conteúdo da nossa lição. Tá certo? Que Deus abençoe os irmãos e que a sua aula seja bastante produtiva. Amém, graças a Deus. Que dinâmica boa, maravilhosa, né? E vai trazer uma interação muito grande. E, além do mais, depois eles vão saborear da pipoca, né? Que benção, graças a Deus, minha querida professora Sheila. E, queridos professores, nós também temos uma dica pedagógica aqui, querido, que tem como objetivo reconhecer a transformação que ocorre na vida daquele que recebe a salvação, né? Demonstrar que uma nova criatura não pode viver sob o domínio da carne, e sim sob o domínio do Espírito Santo. Então, querido, nós vamos fazer essa dinâmica, porque nós, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura né? E as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, para essa dinâmica, nós vamos precisar transformar, o tema dessa dinâmica é transformados pela graça. Então, o material será água, óleo, aqueles comprimidos aspirina, né? E corante vermelho. Então, querido, você vai chamar, convidar os seus alunos ali, colocar todo esse material sobre a mesa e vai apresentar a função de cada material desses, né? Nós vemos que o nosso Senhor Jesus Cristo representa a água que limpa, transforma o homem, né? E nós sabemos que aquele corante, ele vai representar também, querido professor, o sangue de Jesus. Então, nós vemos que a água e o óleo, eles não se misturam. Assim somos nós com o mundo, que não devemos nos misturar com esse mundo, porque para tornarmos uma nova criatura. Querido professor, nós vemos que aqui fala também, nessa dinâmica, sobre a aspirina, aqueles comprimidos de aspirina, que vai simbolizar o Espírito Santo movendo em nossas ações, né, em nossa vida, para que sejamos assim uma nova criatura. E sabendo que, como é que vai ser feita essa dinâmica, professor? Você vai pegar o copo com água, né? Vai colocar o óleo e você vai observar mexendo que aquele óleo ele não vai misturar, porque quando nós somos nova criatura, nós não nos misturamos com esse mundo, não praticamos as coisas que esse mundo oferece. Nós podemos, certamente, estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. E aí, querido, depois que você mexer aquele óleo, juntamente com aquela água, você vai apresentar todo o processo aos seus alunos, explicando cada etapa. E depois, querido, você vai colocar um pouquinho de corante dentro daquela água com óleo e vai continuar mexendo, mexendo, e depois você vai colocar a aspirina. E quando você colocar a aspirina junto daquela água, daquele corante, daquele óleo, você vai deixar que os seus alunos observem, tirem as conclusões deles, aí depois você vai fazer aquele debate aberto, né? Mas você já vai explicar ao aluno que quando aquela aspirina entra em contato com a água e com o óleo, o que vai acontecer é que ela vai começar a borbulhar, criar bolhas, né? Nós vemos que quando o Espírito Santo, amado, ele entra no nosso coração, ele entra na nossa vida,
ele nos faz uma pessoa diferente. Então, algo novo a gente sente, a gente se transborda do Espírito Santo, as nossas ações mudam, o nosso falar muda, a nossa forma de agir muda. Então, aquela aspirina ela vai representar, quando começar a borbulhar lá, você vai representar o Espírito Santo de Deus em nossa vida, querido professor. Nós vemos que a própria lição fala sobre o novo nascimento de Nicodemos. Nós não há necessidade, querido, de voltarmos à barriga da nossa mãe para assim a gente nascer de novo, né? Representa nascer em Cristo, né? Nascermos uma nova criatura em Cristo. Louvado seja Deus. Então, querido professor, a Bíblia diz que o redimido é uma nova criatura pela graça de Deus, através da obra regeneradora operada pelo Espírito Santo, e que o crente é o novo homem em Jesus Cristo, quando a Bíblia fala da nova natureza dos crentes, né? Expressão como novo homem, nova criatura são usadas. Então, são isso aí, querido professor. E essa dinâmica, com certeza, vai ser uma dinâmica reflexiva para os seus alunos e vai ser uma bênção. E é isso mesmo, professor. Estas são as dicas pedagógicas para a lição de hoje. E nós somos gratos a Deus, né, pelo privilégio de servir. Queremos agradecer ao pastor Martim e ao Deneg pela confiança. Irmã Sheila, com suas considerações finais. Louvado seja o nome do nosso Deus. Já estamos aqui quase chegando à metade da nossa lição, né? E até aqui o Senhor Deus tem nos ajudado, até aqui o Senhor Deus tem nos sustentado e tem trazido para cada um de nós dicas pedagógicas que com certeza têm agregado e muito na preparação da aula dos nossos professores, né? Então, que Deus lhe dê uma semana abençoada, que Deus lhe dê uma aula produtiva e que vidas sejam transformadas pelo poder da palavra de Deus. Amém. Graças a Deus, querido professor. Não esqueça, este canal é feito para você. Se inscreva, compartilhe e que Deus em Cristo vos abençoe. Até o próximo podcast. Fique com Deus.